Mais uma vez, boa noite a todos, meus amigos, minhas amigas. Eu serei... Obrigado. Eu serei muito breve, porque me disse o Léo que nós teremos na sequência o coquetel. Porque nós temos alguns poucos, mas que precisam ser respeitados, palmeirenses, e que querem assistir o jogo agora à noite, dentre os quais o Barão, que aqui está desesperado. Cadê o Barão? O Barão está ali na ponta, desesperado para saber o resultado do jogo. Mas eu quero, Léo, reiterar aqui a alegria de voltar a Tatuapé. Eu já lhe disse isso algumas vezes. Tatuapé para mim tem cheiro de criança. Eu vinha para cá, quando meus primos, irmãos moram aqui até hoje, vinha para cá brincar com eles. Então o Tatuapé tem aquela lembrança gostosa, saudosa, né? Dos tios, dos avós. E por isso eu me sinto muito bem aqui. E por ter amigos, a Ordem nos permite isso, construção de amizade ao longo do tempo. E isso faz com que nós possamos, em cada ponto, ter nos sentimos efetivamente em casa, entre os nossos irmãos e nossas irmãs. Quero dizer, Léo, que nós fizemos muito na última gestão. Você com a sua diretoria, o nosso conselho, a nossa diretoria, as nossas subseções da capital que estão aqui hoje representadas em peso. Lembro que nós começamos a última gestão, qualquer alteração do horário do expediente forense. Primeira semana de gestão, lembra, Márcio? Primeira semana de gestão. Tivemos que ir ao CNJ, conseguimos uma liminar e o então presidente do Tribunal de Justiça, para dar o troco, disse, tá bom, eu abro às 9, mas não atendo advogado antes das 11. O que levou, inclusive, àquela frase infeliz de um ex-presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, que disse que advogado não acorda antes das 11, por uma briga nossa. Mas nós conseguimos, numa liminar que foi considerada pelo ministro Fux, garantir que nossas prerrogativas fossem respeitadas, porque tendo um funcionário tem que atender advogado. E assim foi durante os 3 anos, tantas e tantas lutas que tivemos, aquela decisão do tribunal de permitir mediação por cartórios extrajudiciais. Cartórios extrajudiciais não tem vocação para isso. E tantas outras lutas que tivemos nesses 3 anos. Algumas continuam, infelizmente. Como o SEJUSC, que é o Centro de Conciliação do Judiciário, em que não prevê a presença do advogado. As partes vão sem uma conciliação pilotada, às vezes por um funcionário do cartório, que também não tem vocação técnica de fazer conciliação. Acordos mal feitos, que fazem com que a parte depois perceba que abriu mão de algo que não devia ter aberto, vai ao advogado, contrata advogado para entrar com a anulação daquele acordo que fez o SEJUSC. Mas essa é uma briga que nós continuamos, inclusive no plano legislativo, a projeto de lei de São Paulo, para que a advocacia seja prestigiada. Mas essa gestão também começamos com outras tantas lutas. Final do ano, dia 4 de dezembro, descobrimos que a Defensoria Pública, depois de 30 anos de convênio, não ia pagar os honorários dos advogados. Continuamos brigando até hoje com a Defensoria Pública por algo que para nós seria natural, um relacionamento entre colegas, embora tivéssemos nós também enfrentados uma ação dos defensores públicos da associação querendo pedir baixa da ordem. Nós tivemos a decisão positiva, inclusive no TRF, no mês passado. E achávamos que entre colegas nós teríamos uma parceria que fosse presidida por um sentimento mútuo de respeito. E infelizmente não tivemos, por parte da Defensoria, não dos defensores, mas em geral, não generalizar, mas da cúpula da Defensoria, o de respeito necessário. Mas tivemos outras conquistas. Tivemos, por exemplo, a conquista, agora no início do ano, da Sociedade Unipessoal, projeto que nasceu em São Paulo. E agora uma liminar que foi obtida pelo Conselho Federal para que o advogado na Sociedade Unipessoal participasse do Super Simples. Tivemos reconhecido um outro direito, uma outra prerrogativa de participação nas investigações. Tivemos a chegada do novo CPC, agora entrou em vigor, que, por exemplo, traz um grande avanço que impede que os nossos honorários que pertencem a nós fossem
compensados com créditos da outra parte. CPC proíbe isso. CPC que também prevê uma forma mais clara de fixação dos honorários, impedindo honorários aviltantes, como nós tantas vezes vimos. Mas tivemos uma outra conquista no CPC que eu prezo como fundamental: as nossas férias. Finalmente vamos poder compartilhar de alguns dias ao lado dos nossos familiares, das nossas esposas, dos nossos maridos, dos nossos filhos, das nossas filhas, curtindo um pouquinho de descanso. Nós que éramos a única categoria profissional que não tinha direito a férias. É outra conquista do CPC. Mas tivemos nesses 3 anos também algo que precisamos nos orgulhar. Passada aquela presidência do Tribunal de Justiça, que foi difícil para todos nós, todos os que militam na Justiça, nós tivemos um relacionamento muito bom com o Judiciário, tivemos um relacionamento muito bom com o Ministério Público. O Procurador-Geral Márcio Rosa foi um exemplo de procurador. Tivemos um relacionamento muito bom com o Poder Legislativo, com o Poder Executivo, buscando conquistas para a advocacia e para a cidadania. E aí eu lembro desse papel fundamental que exerce o advogado no Brasil. É no Brasil, não é em outro país. Tanto que, se olharem nas constituições de qualquer outro país, não vão encontrar as referências que são feitas à nossa classe e à nossa instituição, só na nossa Constituição. E aí é que nasce a beleza da nossa atuação. Se nós olhamos para aquelas causas grandes que levam a sustentações orais, Marco, meu xará, querido presidente sempre eterno aqui de Tatuapé, aquelas causas que nós vemos no Supremo, aqueles grandes oradores, grandes advogados fazendo grandes sustentações, nos orgulhamos disso. Nós também lembramos do dia a dia do advogado, da advogada, daquele advogado e advogada que atende não aquela grande causa no sentido de mídia, mas aquela causa grande, porque é a causa que vai trazer paz, sossego, vai afastar o sentimento de justiça daquele cidadão, daquela cidadã, que nem mesmo a família, nem mesmo os amigos são capazes de estender a mão àquela criatura de Deus que não tem mais a quem se socorrer, a não ser ao colega, que no dia a dia, sem holofote nenhum, de forma solitária, busca fazer com que aquele cidadão, aquela criatura, tenha satisfeito o seu principal desejo, a sua principal necessidade, que não é a necessidade por pão, não é a necessidade por água, é a necessidade por justiça. Essa é a beleza da nossa profissão. E por isso nos orgulhamos tanto, Léo, de sermos advogados. E por isso nos orgulhamos tanto de fazer parte dessa grande família. Hoje eu fui almoçar com uma pessoa próxima, e essa pessoa era um profissional da odontologia. E essa pessoa me disse que por conta do acidente que semana que vem completa o ano, que levou o nosso irmão Mateucci nesse plano espiritual, o Mateucci que está no outro plano espiritual, ele que é irmão da esposa do Mateucci, dizia: Marcos, eu fiquei impressionado com a solidariedade que foi demonstrada pela advocacia. A minha irmã, esposa do Mateucci, dizia a ele, recebeu mensagens de todo o estado, oração de todo o estado de São Paulo. Ele disse: eu não vi isso em nenhuma outra profissão, nem na minha. Ele que era profissional da odontologia. E quando nós lembramos, como disse o Celinho, querido Célio, da Caixa de Assistência, a ordem foi criada em 32, a Caixa de Assistência em 37. 37, né, Celinho? Foi criada por uma diretoria que constatou que um colega, um advogado, em 1937, estava passando por dificuldade financeira. E aí aquela diretoria, Vera, decidiu que tinha que encontrar algum jeito da classe estender a mão ao colega que está passando por uma dificuldade, e criou a Caixa. Essa potência que é hoje, mas que jamais perdeu a sua finalidade principal, aquilo que evidencia a sua verdadeira vocação e natureza. Nós temos hoje algo em torno de 3.000 colegas
que tenham uma vida digna, graças ao auxílio que é prestado pela Caixa da Assistência. Somos nós que nas nossas contribuições, que nos 20% das contribuições anuais, das nossas anuidades, financiam as atividades da Caixa, que estendemos a mão àquele colega lá da ponta do Estado. E num momento como esse, que mais uma vez o país vive por uma turbulência política, econômica, ética, moral, mais uma vez a sociedade espera de nós que demos uma palavra que serve para verbalizar aquilo que sente a cidadania, mas acima de tudo, deve servir de farol, com a sua firmeza, mas também com a sua responsabilidade, a permitir que o país supere esse momento e encontre o seu caminho, para que ele possa efetivamente ser aquilo que nós, sociedade, precisamos e merecemos. Um país mais justo, um país mais fraterno, um país mais solidário. E é que eu encerro com essas palavras e com essa mensagem do orgulho profundo que eu tenho de pertencer a essa classe, que serve de referência para a sociedade e que mais uma vez demonstra a sua fé na construção de um país melhor para todos nós. Léo, parabéns.